como configurar uma simulação para essa chapa aqui. Isso aqui é uma chapa de fixação. Aqui vai um parafuso. Deixa eu desenhar para vocês entenderem como que funciona. Então aqui, ó, eu tenho um parafuso. Ele desce aqui com um gancho, um olhal, né? E aqui tem uma corrente com uma carga pendurada, né? Então, esse furo aqui, ele é de 2 polegadas e a área de contato é de 3 polegadas. Como que a gente inicia a nossa simulação nesse caso, né? Como que a gente inicia a nossa simulação? Acabei a modelagem, vamos supor, fiz a modelagem dessa peça aqui, atribuí o material, repara, que é um aço A36, né? Como que eu inicio a simulação? Bom, eu posso aqui em opções, suplementos e habilitar a nossa ferramenta de simulation, certo? Uma vez que se habilitou, você tem aqui suplemento SolidWorks, clique em simulação, você vai ter habilitado essa caixinha, simulação, e agora você começa o estudo. Então eu tenho um novo estudo, eu quero começar, né? Um novo estudo, eu tenho vários tipos de estudo: estática, frequência, térmica, flambagem, fadiga, não linear, dinâmica. O que a gente quer aqui é um estudo estático. Então eu vou colocar primeiro padrão, e vocês vão entender o porquê padrão, e vou dar um OK. Certo? Pronto. Agora, antes de iniciar a simulação, eu preciso criar um contexto para vocês entenderem toda a lógica, né? Então aqui eu tenho, vamos ver. Bom, introdução à simulação estrutural no SolidWorks. Vamos abordar agora a questão das condições de contorno e convergência de malha, certo? Então, característica dos modelos em elementos finitos. O que que a gente tem? Primeiro, uma visão que é a nossa geometria CAD 3D. Essa geometria, ela pode ser uma montagem ou pode ser um único componente. No nosso caso, ele é um único componente, mas poderia ter, por exemplo, essa montagem. E dessa montagem, o que que nos interessa? Por exemplo, eu quero realizar uma simulação numa biela. Então, eu vou pegar minha estrutura macro, minha montagem, e vou apenas representar o que eu quero simular, a minha biela. Feito isso, eu vou agora para o modelo matemático e análise de elementos finitos. O que que vamos ver nesse modelo, né? Então, aqui nesse modelo, a gente tem, primeiro, uma peça sólida, que no mundo de elementos finitos, uma peça sólida, ela não significa nada, porque eu não conheço, sem discretizar, sem criar minha malha, eu não conheço, por exemplo, um campo de tensão, nem um campo de deformação nessa superfície aqui, por exemplo. Eu não conheço cada ponto, por isso que é elementos finitos, né? A gente cria vários elementos que é ligado por nós para conhecer a deformação e o campo de tensão em uma determinada região, certo? Então, tem meu modelo, criei a malha, e agora o que que é o elemento? São vários triângulozinhos aqui, é uma malha tetraédricas, são vários triângulozinhos com nós, malhas conectadas por nós. Então aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo, vamos supor, só nesse plano, conectado por 3 nós. E o próximo elemento? Também o mesmo nó comum a um elemento é conectado e cria o elemento, né? Então, eu tenho vários nós que, ligando os nós, eu tenho um elemento, e com esse elemento eu faço o meu modelo, eu crio o meu modelo, a minha discretização da minha análise. Passando por isso, os carregamentos, que são as condições de contorno, carregamento e vinculações. Então aqui a gente tem os carregamentos, né? Por exemplo, nessa situação, uma força sendo aplicada,
e na questão da vinculação, eu tenho agora uma fixação. Então, praticamente estou realizando uma análise de compressão, certo? E agora, por último, a resposta da análise é o que a gente espera, né, de uma análise, por exemplo, aqui, um campo de deslocamento e um campo de tensão. E ainda eu consigo, esse campo de deslocamento e o campo de tensão, eu consigo, no eixo X, Y, Z, por exemplo, consigo visualizar o comportamento nesses três eixos, né? Então, basicamente, essas são as características, né, do nosso modelo. E agora a gente aplica os critérios para avaliar essas respostas. E o critério ele pode ser de rigidez, né? Pode ser de rigidez para avaliar o deslocamento, por exemplo. Pode ser uma análise de resistência, né? Pode ser uma durabilidade, por exemplo, uma análise de fadiga. E pode ser uma estabilidade, que é uma análise de flambagem. Isso tudo vocês vão ver nas 5 etapas que eu vou mostrar para vocês, que a gente consegue também se organizar antes da nossa simulação, para a gente não colocar a carroça na frente do cavalo e aí sair errando e atropelando as coisas, certo? Agora, por que eu estou falando isso? Eu estou contextualizando, mostrando uma visão geral, né, do modelo de elementos finitos, para agora a gente entrar na simulação do SolidWorks. Antes de iniciar a simulação do SolidWorks, a gente precisa entender quais tipos de elemento que o SolidWorks trabalha. Ele trabalha com 3 tipos de elemento. Bom, elemento sólido, elemento de casca e elemento de viga. E cada elemento ele tem sua particularidade. Por exemplo, no SolidWorks, o elemento do sólido, por exemplo, não só no SolidWorks como em outros softwares, ele é um elemento mais usado, mais utilizado, porque ele é para quando a gente considera um corpo maciço, uma geometria real, né? Real que eu digo com as espessuras, né, representando o real. E é um elemento mais robusto. No SolidWorks a gente tem 2 formas de elemento sólido, um linear e um parabólico. Eu já vou falar sobre os 2. Um outro tipo de elemento que o SolidWorks trabalha é o elemento de casca, né? Ele é mais utilizado para peças que têm espessuras, né, como chapa metálica, que a espessura vai influenciar diretamente na sua análise, né? E componente de viga, que é mais para componente estrutural, estrutura metálica. E aí, quando você realiza uma modelagem SolidWorks com componente estrutural, ele automaticamente identifica isso e utiliza o elemento de viga. Bom, mas o que a gente está interessado aqui é o elemento sólido. Então vamos trabalhar com o elemento sólido. Como eu falei, a gente tem um elemento linear e o elemento parabólico, né? E o que seria o elemento linear? O elemento linear no SolidWorks, ele é um elemento de primeira ordem ou de ordem inferior, né? Quando a gente analisa o polinômio, ele é uma equação, podemos dizer assim, de primeiro grau, porque a gente tem uma reta ligada por 2 pontos, né? Ele tem 4 nós de canto mais 6 arestas. Como assim, ela? 1, 2, 3, 4 nós ligado por 6 arestas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é como se ele fosse desse jeito aqui, ó, uma pirâmide ligada por 1, 2, 3, 4 nós e 6 arestas. Certo? Essa é a característica e é importante a gente entender esse conceito. A próxima característica é a parabólica. A parabólica, que o SolidWorks considera, é um elemento de segunda ordem. Ele tem 4 nós de canto, ele permanece com essa mesma ideia, porém, qual é a diferença dele? O elemento de segunda ordem ou ordem superior, né? Então eu posso usar um polinômio de segunda ordem, uma equação quadrática, ou ordem superior. Então ele tem 4 nós de canto, mais 6 nós intermediário, mais 6 arestas. Como assim? Isso mesmo. Eu tenho aqui, por exemplo, 1, 2, 3 nós, né? E repara que eu tenho um nó na minha face intermediária entre um nó e o outro. Isso aqui torna possível criar um elemento parabólico, né? Qual é a vantagem de um e outro? A gente vai ver na prática a diferença desse elemento linear
e o elemento parabólico. Alan, o SolidWorks ele considera como? Bom, por padrão, ele já considera esse elemento de segunda ordem. Alan, por que você está falando isso tudo? Para você entender, né, quando você começar uma simulação, o que você está trabalhando na sua análise. Qual tipo de elemento, qual a diferença dos elementos, qual tem influência direta ou não. O elemento linear, ele é mais utilizado para peças sem muito detalhes, né, para peças planas, peças com geometrias homogêneas. E o parabólico, ele aproxima a sua geometria, né, ele discretiza melhor a sua geometria e é para uma peça já com uma curvatura mais acentuada, né? Então, por isso que é de ordem 2 ou ordem superior. Vamos entrar na nossa simulação aqui no SolidWorks, né? Como que a gente inicia a simulação aqui no SolidWorks? Bom, primeira etapa para iniciar uma simulação no SolidWorks. Primeiro, você define o material. Então, como que eu faço para definir o material? Eu venho aqui, nessa parte, botão direito, aplicar material. E aqui eu tenho diversos tipos. Eu tenho material A36, aplicar, ok. Primeira parte. Segunda parte, conexão. No nosso caso aqui, não tem nenhum tipo de conexão, é uma peça simples, não tem montagem. Se fosse uma montagem, teria conexões, certo? Então, uma peça simples. Aqui, fixação. Temos fixação. Então, como que a gente faz para fixar a peça? Botão direito. Lembra lá que eu falei dos conceitos de condições de contorno, fixação e carregamento. Então, fixação, eu tenho vários tipos, mas eu quero uma geometria fixa. Eu vou fixar essa parte aqui, né? Então, aqui ele mostra, né, um exemplo de como que ela vai se comportar. Eu vou dar um OK. Agora, qual é a próxima etapa? Carregamento. Vou aplicar uma força, eu tenho torque, pressão, gravidade, enfim. Vou aplicar uma força. E agora, me perguntaram lá no Instagram, Alan, qual a diferença da força distribuída ou força concentrada, né, localizada? Como eu falei com vocês, eu tenho uma carga localizada com diâmetro de 3 polegadas aqui. Como que eu faço para aplicar essa carga? Eu vou dar um clique na minha face. Repara, cliquei a face aqui, eu estou com uma carga distribuída. Mas agora eu venho aqui em dividir, criar esboço. Eu vou criar um esboço, né? Agora eu posso ir em círculo e vou criar um esboço de, aperto um ESC. Ops. Vou entrar no meu esboço de novo. Sair do esboço. Calma aí. Criar esboço. Esboço. Círculo. Nessa face aqui. E vou colocar 3 polegadas barra 2, né? Vou dar um OK, sair do esboço e vou confirmar aqui. Gostaria de dividir? Sim. Agora repara que a minha carga está sendo aplicada na região localizada, certo? Posso confirmar aqui. Agora, qual é a próxima etapa? A malha. Por que eu separei em malha padrão? A gente tem 3 tipos de malha no SolidWorks. A malha padrão, a malha H adaptativa e a malha P adaptativa. Vou mostrar a diferença das 3 e qual a importância de você manter essa convergência do seu resultado. Primeiro aqui, vou gerar a malha, então botão direito, eu posso ir em criar malha. E agora que tem as configurações, né? Eu posso gerar a minha malha. Se eu simplesmente gerar a malha do jeito que está aqui, ele vai considerar aquele elemento parabólico que eu comentei com vocês. Agora, repare que eu tenho aqui, ó, malha com qualidade rascunho. Se eu gerar essa malha aqui, ele vai considerar um elemento linear e não pode representar muito bem a sua geometria. Como assim? Repara, eu estou com o meu elemento parabólico. Vou confirmar, ele vai criar a malha. Repara
como que a nossa malha não está refinada ainda, mas repara como que ele conseguiu representar mais ou menos aí a nossa geometria. Agora, esse é um elemento parabólico. Eu vou utilizar um elemento linear e você vai conseguir perceber a diferença agora, né? Qual é a diferença? Eu vou, botão direito de novo em malha, criar a malha, avançado, e agora aqui, ó, eu vou marcar essa opção malha com qualidade rascunho, ou seja, por que é utilizado? É para utilizar um modelo homogêneo, né? Um modelo simples, uma simulação rápida, né? Por isso que é rascunho. Então selecionei ele, agora sim, estou utilizando o elemento linear, vou dar um OK, olha como que ele vai criar a nossa estrutura. Ele não consegue representar corretamente a curvatura do nosso modelo. Então aí tá os dois pontos importantes. Eu tenho um elemento parabólico e um elemento linear aqui, e essa é a diferença. Então, como ele considera um elemento parabólico, eu vou em avançado, vou desmarcar a malha e vou deixar essa configuração. Aqui na densidade da malha, eu posso deixar para a esquerda uma malha mais grossa e para a direita uma malha mais fina, certo? Isso aqui você mexe diretamente, ó, com o tamanho da sua malha, ó, mais fina. Agora repara aqui no tamanho, ela mudando o tamanho do seu elemento. Deixa a malha mais grossa, certo? Eu vou redefinir e vou deixar a configuração padrão dele e vou dar um OK. Ele vai criar a nossa malha. E agora, repara, uma vez que a gente criou a malha, como que a gente faz? A gente vem e executa a nossa simulação em executar. Bom, ao executar, ele vai criar uma primeira análise, certo? Porém, agora é importante vocês observarem que esse valor que está aqui, você não tem certeza que esse valor de tensão é uma tensão real do seu problema. Por quê? Você precisa analisar, criar uma análise de convergência na sua malha para você ver a veracidade desse valor que vocês estão vendo aqui. Então, eu criei o valor de tensão, eu posso visualizar aqui em animar, ele vai mexer, como que a nossa peça iria se comportar, né? Ainda eu posso, botão direito, editar definição, eu posso mudar a unidade do meu gráfico para megapascal e selecionar uma escala real. Ao selecionar a escala real, eu posso dar um OK. Agora, ele não vai mais deformar daquela forma, eu posso animar. Repara que ele só vai mudar graficamente, né, o campo de tensão. E aqui ele mudou para megapascal, né? Desculpa, eu não coloquei aqui em força, editar, tá 1 megapascal, claro, 1 newton, eu vou definir como 2.500 newtons, que é 250 quilos. Posso dar um OK e aí executar novamente a nossa malha, nossa simulação. Pronto, agora sim está fazendo sentido, né? Eu tenho 18 megapascal e o que é esperado, o nosso resultado nessa região aqui, que é onde tem a descontinuidade geométrica, certo? Agora, Alain, como que eu faço para aplicar um critério de convergência na minha malha, no meu modelo, né? Então aqui, ó, você pode ir aqui em chapa, em padrão, na sua análise, propriedade, né? Em propriedade, repara que eu tenho a opção adaptativo, né? Então essa opção adaptativo, o padrão a gente está utilizando, que ele não permite você criar um critério de convergência automático no seu modelo, né? Eu tenho agora o modelo H adaptativo, ou seja, o H adaptativo ele vai convergir sua malha
A cada iteração, a cada loop, ele refina a sua malha sem alterar a ordem do seu elemento, né? Então, se eu estou usando o elemento parabólico de 10 nós, ele vai continuar utilizando o elemento parabólico, porém sem eu mudar a ordem de segundo grau, né? E o P adaptativo, ele gera a sua malha, porém, a única coisa que ele faz, ele altera o grau do seu elemento e não faz o refino da sua malha a cada loop. O que a gente vai ver hoje é esse H adaptativo, né? Então aqui a gente tem a precisão do alvo. Eu sempre recomendo vocês deixarem com acima de 95%, e essa precisão do alvo ela tem a ver com a energia de deformação do seu modelo. Ou seja, é 98% ou 2% de erro do loop atual com o loop anterior. Ou seja, ele vai comparar se o erro atual está 2% ou inferior ao análise anterior. E o desvio da precisão aqui, eu consigo deslocar para a esquerda, que é o local mais rápido, ele é uma análise mais rápida, que ele vai se concentrar, ele vai concentrar a sua análise em regiões localizadas. Ou se no meu modelo eu tenho muitas regiões, imagina uma montagem, eu tenho muitas regiões de concentradores de tensão, você pode arrastar essa barra para a direita e ele vai refinar o seu modelo de uma forma global, né? Ele vai enxergar o seu modelo 3D de uma forma global. Então aqui você é um processamento mais lento, ele demanda mais tempo computacional, certo? Vou deixar um pouco aqui na área concentrada, né? No 3 aqui, e número máximo de loop, o SolidWorks, ele define como 5, né? Eu vou gerar 5 loops. O que quer dizer isso aqui? Fiz o primeiro loop, ok? Ele gerou a malha e gerou um valor de tensão. Fiz o segundo loop, ele comparou esse segundo loop, o valor de tensão, com o primeiro e verificou se o erro está entre os 2%. Se não estiver entre os 2%, eu vou para o terceiro loop e assim sucessivamente. Vamos supor, Alan, o máximo é 5 loops. Ele concluiu 5 loops e não convergiu a malha. Como que eu faço? Basta você vir aqui, botão direito e executar de novo a malha, a análise, e ele vai partir da onde parou para mais 5 loops. Vamos ver como que isso funciona na prática. Bom, defini então essa parte número máximo de loops, né? E agora eu posso dar um OK. Feito isso, eu posso vir padrão e executar a minha análise. Repara que ele vai carregar 5 vezes a minha simulação. Gerou uma vez, deu o resultado. Agora, segundo loop. Ó, ele vai aumentar para 2.2 megapascal, né? 22 megapascal. Terceiro loop, ele não convergiu ainda a minha análise, vai para 22.07. Terceiro loop, ele ainda não convergiu. Quarto loop, né? E quando ele convergir, ele vai aparecer uma mensagem. Bom, Alan finalizou a simulação e ele não apareceu a mensagem de convergência. Ok, o que eu vou fazer? Padrão e executar de novo a minha análise. Ou seja, ele vai parar exatamente da onde estava. Então, executar novamente. Agora é bem provável que ele apareça uma mensagem dizendo que a malha convergiu. Vamos ver? Ó, apareceu a mensagem, a análise atendeu a precisão P adaptativa atual de 98,09%. Ou seja, ele está naquele erro ali aceitável, abaixo de 2%. Então eu dou um OK. Agora, olha como que a gente saiu de 18 megapascal para 22 megapascal e agora OK, a nossa análise convergiu. E como que a gente faz para visualizar o gráfico de convergência? Simples, eu venho em resultado, botão direito, definir gráfico de convergência.
Eu quero a tensão de von Mises e tiro a precisão do alvo. Ok. E olha como que a nossa análise convergiu, né? Eu posso agora refinar ao máximo a minha malha, que a minha tensão vai permanecer como 22 megapascal. Repara, primeiro loop, segundo, no terceiro aqui ele já continuou convergindo e agora ele permanece linear, ou seja, a nossa análise convergiu e eu, teoricamente, poderia validar esse modelo aqui. Certo, pessoal? Essa é uma forma de validar, é claro que a malha, não só a malha influencia na resposta do modelo, mas sim as condições de contorno influenciam, e uma forma de você validar o seu modelo é com um teste experimental.